Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e nós temos o primeiro finalista, né, da Champions League da temporada 21-22 definido e é o Liverpool. O time de Anfield foi buscar uma virada avassaladora para cima do Villarreal lá na Espanha e com o 2-0 que já tinha aplicado na Inglaterra, garantiu a sua vaga na decisão de Paris e agora espera, né, para a decisão de amanhã entre Manchester City e Real Madrid, o primeiro jogo 4-3 para o Manchester City, certo? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha no vídeo, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui, porque é o seguinte, esse final de semana vai ter o Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, mas eu tô preparando um conteúdo especial para esse final de semana, que é uma opinião, né, com alguns dados sobre o nosso piloto brasileiro na Fórmula 2, que é o Felipe Drugovich. Ele que liderou o campeonato mundial da Fórmula 2 até a última etapa e agora é o vice-líder atrás, se eu não estou enganado, do Theo Pourchaire. Mas você vai conferir tudo isso nesse final de semana, que a gente vai ter um videozinho especial sobre o Drugovich, certo? Então, vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo do Villarreal 2, Liverpool 3, né? Depois do que a gente viu em Anfield, com o 2-0 do Liverpool, com 92 ataques, com o Villarreal chutando uma vez no gol e a finalização não foi realmente uma finalização, foi um cruzamento que foi mais na direção do gol e a UEFA acabou contabilizando como finalização, a gente esperava que o confronto já tivesse terminado, embora o Villarreal tenha conseguido diversas remontadas, né, diversas classificações históricas ao longo dessa Champions. O Villarreal, que chegou como campeão da Europa League da temporada passada, acabou caindo num grupo muito equilibrado que tinha o Manchester United e tinha a Atalanta, acabou passando em segundo, passou do Bayern de Munique na fase anterior e infelizmente acabou caindo diante do Liverpool, né? Eu digo infelizmente porque a história do Villarreal ela era muito interessante, ela era muito legal de ser contada, tal qual a do Valência, que no início desse século acabou chegando na final da Champions League também. O Bayer Leverkusen também acabou chegando numa final de Champions. Porto e Mônaco decidiram a Champions em 2004. Então eu digo infelizmente porque é uma história muito legal de ser contada. E a eliminação não tira os méritos do Villarreal, né? Como eu falei, passou por Bayern de Munique, passou pelo United, pela Atalanta, passou num grupo que tinha United e Atalanta, então foi uma Champions muito digna do Villarreal e que nos fez, né, questionar se o Unai Emery, né, é tão inferior assim quanto a gente pensava nos últimos trabalhos dele no PSG e no Arsenal. Ele é um cara que conquistou a Europa League por 3 vezes quase que consecutivas com o Sevilla, né? Então isso o credenciou ao PSG e aí o PSG, como já vem fazendo há muito tempo, devorou o Unai Emery e assim como o Thomas Tuchel, que é um excelente técnico e que depois foi ter sucesso no Chelsea. O Unai Emery não teve esse sucesso no Arsenal, mas no Villarreal ele parece que se encontrou com grandes peças, né? O Pau Torres, o Rulli no gol, hoje não foi bem, mas tem sido uma peça muito importante. O Estupinhan, o Foyt, o Dani Parejo, o Capoue e o nosso glorioso Coquelin, que marcou um gol hoje, o Gerard Moreno também indo muito bem ao longo da temporada. Então o Villarreal ele é esse trabalho de uma reconstrução, né? Algumas temporadas atrás a gente reportava, né? A gente do meio do jornalismo, a gente reportava que o Villarreal estava caindo para a segunda divisão do Campeonato Espanhol e o Villarreal fez um grande trabalho de reascensão, né? O Villarreal não é uma equipe das consideradas grandes na Espanha. O Villarreal é um time mediano, por mais que já tenha conseguido esse feito de chegar na final da Champions League. O Villarreal não tem uma camisa tão histórica quanto Real Madrid, Barcelona ou até mesmo o Atlético de Madrid, o Valência, por exemplo. Então é muito significativo que o Villarreal tenha conseguido chegar nessa fase e os 2-0 do Liverpool no primeiro jogo era natural que todo mundo pensasse que o jogo estava acabado, o confronto estava acabado, o Liverpool só ia para Villarreal cumprir tabela, né? Mas
Não foi assim, tanto que aos 3 minutos de jogo o Boulaye Dia acaba marcando o primeiro gol e botando o Vila Real de novo no jogo. A atmosfera no estádio de La Cerâmica era muito parecida com o jogo de Libertadores. É uma torcida apaixonada, a torcida do Vila Real, que faz muito a diferença ao longo dos seus confrontos, né? E foi ela que possibilitou ao Vila Real ser campeão da UEFA Europa League no ano passado, inclusive vencendo o Manchester United na final. Então o Dia acaba abrindo o placar aos 3 minutos e a gente vê que o Liverpool sente o golpe. A atmosfera criada pela torcida do Submarino Amarelo era muito superior ao que o Liverpool podia esperar. E isso acabou fazendo com que o Villarreal controlasse ali as ações durante o primeiro tempo. Foram os únicos 45 minutos que a gente viu o Villarreal em campo. Em Anfield, esse time não tinha aparecido, o que nos fez questionar muito por que não tinha aparecido. Se realmente era uma estratégia do Unai Emery para levar o jogo e decidir em casa, né? Agora que não tem o gol fora de casa, o Villarreal se concentrou em tomar o mínimo de gols possível em Anfield para tentar definir em casa. Eu, pelo menos, me questionei isso. E aos 41 minutos, o Coquelin ele acaba marcando o segundo gol e basicamente destruindo toda a vantagem que o Liverpool tinha levado até a cidade espanhola, né? E você via essa intensidade que o Villarreal estava buscando. E todos esperavam que o segundo tempo fosse ainda melhor. Mas aí entrou a genialidade do Jürgen Klopp. O Liverpool hoje ele tem o melhor sistema ofensivo do mundo, tá? Você tem grandes jogadores e grandes reservas, suplentes de luxo que qualquer treinador gostaria de ter. Você tem Salah, Mané, Diogo Jota, Roberto Firmino e você tem o Luís Dias. E a troca do Jota pelo Luís Dias se fez essencial naquele momento da partida. O Diogo Jota ele não estava conseguindo uma movimentação muito boa, o Pau Torres estava muito bem na marcação dele. E o Mané, pelo lado do campo, também não conseguia passar muito do Foyt e abria muito espaço para aquele lado do Villarreal. O Klopp percebeu isso e jogou o Mané para ser um segundo atacante, para ser o falso 9 no seu esquema e colocou o Luís Dias naquela ponta. O Luís Dias ele foi muito bem ao longo dos minutos que ele esteve em campo e mostra porque ele tem que ser titular nessa equipe do Liverpool. É um cara que chegou já destruindo. Todas as jogadas passavam por ele e a inversão de bola dele pro Alexander-Arnold funcionou em quase todos os momentos do segundo tempo. O Villarreal desapareceu, o Villarreal desmontou. Parece que o Unai Emery não soube como reagir àquela mudança que o Jürgen Klopp estava fazendo. E isso possibilitou ao Fabinho, né, o volante brasileiro, avançar um pouco mais e descontar o placar, fazer 2-1, botando o Liverpool em Paris, né? Um lance inusitado. Acho que o Rulli acabou falhando um pouquinho no jogo. Até entendo o comentário do Bruno Formiga dizendo que o Rulli estava um pouco mais preocupado com o cruzamento, mas acho que ele acabou dando uma falhada em se antecipar tanto a decisão da jogada, visto que a marcação do Villarreal acabou também falhando naquele momento do jogo. Poucos minutos depois, mais ou menos 5 minutos depois, o Luís Dias, numa jogada fantástica ali de ataque do Liverpool, onde o Estupiñán acabou largando a marcação e deixando a dupla Alexander-Arnold e Salah fazer o que quisesse naquele momento do segundo tempo. Ocorre o cruzamento e nas costas do Albiol o Luís Dias sobe livre para cabecear e empatar o jogo para os Reds, né? Eu como madridista, vocês sabem, e eu já tô até com a camisa do Real Madrid, eu sempre tive pesadelos com o Albiol. Não que ele seja um zagueiro horrível, mas não é um primor técnico. E na época do Real Madrid, ainda fazendo dupla com o Arbeloa no lado direito, era desastroso. Eu tinha pesadelos com o Albiol e mais uma vez o Albiol acaba falhando e entregando um gol ali pro Liverpool, né? Não que a falha tenha sido só dele, mas a falha de marcação do sistema do Villarreal, e na minha opinião acabou sendo também um pouco enfática essa falha na marcação do Albiol. E com isso o Liverpool basicamente já tinha eliminado o Villarreal da Champions, né? O Villarreal teria que buscar 2 gols, marcou 2 em 40 e tinha 20 para fazer outros 2. Era basicamente impossível, até porque o Villarreal não estava jogando. As mudanças que o Unai Emery acabou tentando não deram certo. Ele acabou colocando Pedraza, colocou
enfim, ele colocou o Pedraza ali para reforçar o setor esquerdo da sua defesa, né, que o Estupiñán não estava vindo muito bem, e nem isso deu certo, tanto que o Estupiñán acabou saindo também. Então, tudo que o Villarreal construiu no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu ter essa mesma efetividade. E aí, no finalzinho do jogo, a gente ainda teve o terceiro gol, o gol do Mané, numa saída desastrosa do Rulli do gol. O Rulli, depois do segundo gol, do primeiro gol, na verdade, né? Ele se perdeu no jogo, estava saindo abobalhado, não conseguiu mostrar o grande goleiro que é. E aí o Liverpool acabou se classificando. E aí é até engraçado porque eu comentei sobre esses duelos semifinais e eu disse que Liverpool e City seriam a espécie de Real Madrid e Barcelona dessa década, né? E a gente, na década passada, esperava muito uma final Real Madrid e Barcelona e acabou não acontecendo diversas vezes. 2 vezes o Barcelona acabou sendo eliminado nas semifinais, enquanto o Real Madrid acabava avançando para a final, ou até mesmo o Real Madrid sendo eliminado nas semifinais e o Barcelona avançando para a final. Então, a gente espera agora nesse próximo jogo ver se teremos a final Manchester City e Liverpool. Eu pessoalmente torço que não, eu gostaria de ver o Real Madrid na final, mas é claro que a melhor final, taticamente, tecnicamente falando, seria ver o Guardiola e o Klopp mais uma vez, que têm proporcionado os duelos fantásticos ao longo dos anos que eles se encontram na Premier League, né? Nessa temporada e na temporada, se eu não me engano, 2018 mais ou menos, o Manchester City foi campeão, 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool, mas o Liverpool foi campeão acima de 90 pontos. Ele teve pontuação maior do que qualquer outro campeão. O vice-campeão inglês teve pontuação maior a qualquer outro campeão ali na Europa. Então, esse nível entre City e Liverpool tá sendo muito legal de ver. E a gente conseguiu ver também, pelo menos do outro lado, que o Real Madrid tem condições de fazer frente ao City. O Real Madrid, por vezes, esteve 2 gols atrás no placar lá em Manchester e foi buscar, foi guerreiro e conseguiu levar uma desvantagem de 1 gol para sua casa, que no Bernabéu a gente sabe que o Real Madrid cresce demais. Então amanhã eu volto para comentar um pouquinho do que foi Manchester City e Real Madrid. A gente vai ter a definição da final amanhã, a final que acontece no final deste mês, né? Na última semana do mês de maio, lá em Paris, no Stade de France. E aí temos o Liverpool garantindo, indo em busca da sua 7ª taça da Champions League. Quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo, se o Liverpool tem condições de ser campeão dessa Champions League. O Liverpool, que é o único time ainda que pode conquistar tudo, né, que disputou nessa temporada. Então, tô bem ansioso para saber como que o Klopp vai acabar controlando essa ansiedade que o elenco pode estar tendo na final deste mês, certo? Eu agradeço a vocês que estiveram por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Nesse final de semana teremos então um conteúdo especial sobre o Filipe Drugovich, que é o vice-líder do Campeonato Mundial de Fórmula 2, certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.